Cara, Tô chateado, tá? Quem trabalha comigo sabe que eu tô chateado. eu tô chateado também. Eu postei um texto, inclusive, lá no Analisando o Jogo. Você que não segue, inclusive, vou fazer meu merchan aqui, desculpa. Claro, pô. Analisando o Jogo underline, que já tinha um rapaz analisando o jogo. Libera essa merda aí, pô, Arthur. Libera, velho. Cara, ele fez um post sobre o negócio de trade e nunca mais postou. Mas assim, postei um texto lá hoje falando sobre o Neymar Júnior. Confesso que me doeu um pouco, sabia? Tô bem tranquilo, porque ele mesmo criou isso pra ele, então não tem por que se lamentar. E aí, o que vocês acharam? Começar, eu começo a falar pra ele começar, já que ele tá falando aí. Cara, eu posso começar também. Antes de começar, eu quero só fazer um disclaimer aqui rapidinho, um adendo, que é o seguinte: esse assunto é um pouco dolorido pra mim. Cara, não sei vocês, mas o Neymar foi talvez o meu primeiro ídolo no futebol, assim. Cara, eu lembro ali 2010, 2011, é porque eu sou mais novo do que vocês também, né? Mas eu lembro ali 2010, 2011, o Brasil inteiro parava pra ver aquele Santos jogar, né? Era um time muito bonito, muito maneiro, as dancinhas e tal, tudo mais. E foi ali que eu comecei a realmente me encantar por futebol. E o Neymar era esse cara, né? Era o cara que guiava isso. Então eu lembro que na época eu usava um moicano, eu comprava a blusa polo e ficava botando a polo aqui em cima pra ficar igual o Neymar. Eu lembro que eu ia na banca e comprava, tipo, cadarço rosa. Eu tinha uma chuteira rosa da Adidas na época. Botava, tipo, cadarço rosa, verde fluorescente, porque o Neymar usava, enfim. Eu até sonhei em ser jogador de futebol, mas eu comecei a jogar e percebi que não era muito pra mim, mas beleza. Machucou o joelho, né? Machucou o joelho. Machuquei o joelho na base lá do Senec, na escola que eu estudava. Mas enfim, cara, eu acho que essa contratação do Neymar e esse movimento dele ir pro Al Hilal é a pior contratação da história do futebol. Eu acho que é a pior transferência da história do futebol. Eu acho que a gente tá vendo o maior desperdício de talento da história do jogo. E por que eu falo isso? Pô, Arthur, mas o Messi foi pra MLS, o Cristiano Ronaldo foi pra Arábia, o Benzema foi pra Arábia, etc, etc, etc. Mas o Cristiano foi com 37 anos, 5 vezes melhor do mundo, rapaziada. O Messi foi pra MLS com 35 anos depois de botar a Copa do Mundo no bolso. O Messi em 7 jogos teve 7 gols e 3 assistências. O Benzema foi pra Arábia tendo sido o principal jogador de uma Champions League histórica pelo Real Madrid, onde ele basicamente decidiu todos os jogos da fase de mata-mata. E tampando o buraco do melhor jogador da história do clube, né? Sim, perfeito. Cristiano saiu, o Benzema assumiu a bronca, beleza, vambora. O Neymar, a gente tá falando de um Neymar que tem 31 anos. A gente não tá falando de um Neymar em final de carreira, um Neymar que já quer se aposentar, e mais, um Neymar que precise de dinheiro. Tá? Porque eu vi hoje algumas pessoas comentando, Arthur, a contratação do Neymar, a ida do Neymar para o futebol árabe não está relacionada a dinheiro. Eu, particularmente, vendo de fora, acho que está ligada diretamente a dinheiro. Porque se a gente for parar para ver os valores, o Neymar vai ganhar R$1 milhão por dia. R$1 milhão por dia. Por minuto, se eu não me engano, ele vai ganhar R$1.600. A gente está falando de valores absurdos, de uma distância abissal para qualquer outro jogador que joga na Europa. O Neymar recebia 40 milhões de euros. Ele, se ele realmente fosse jogar no Barcelona, receberia 13 milhões de euros. Agora ele foi para o Al Hilal, o time do Jorge Jesus, para ganhar, enfim, um caminhão de dinheiro e atuar no nível menos competitivo, né? Por isso que eu acho que é o maior desperdício da história do esporte e a pior transferência da história do futebol mundial. Porque a gente está falando de um Neymar que, quando saiu do Brasil, era visto como um dos maiores prospectos da história. A gente falava do Neymar, que decidia muito aqui no futebol brasileiro, que ele, junto com o Pelé, foi considerado ao concurso no prêmio da Bola de Prata. Ele simplesmente não podia mais participar, de tão diferente que ele era o futebol brasileiro. O nível dele era muito acima, ele decidia todos os jogos, e quando não decidia, encantava ao mundo. A gente viu o que o Neymar fez naquele Santos. Então, quando ele sai do Brasil, a sensação era, ok, gol do Vasco? Não. Tu deu uma... Possível pênalti. Mas quando o Neymar sai do Brasil, falava-se muito o quê? Cara, é o sucessor de Messi e Cristiano Ronaldo. E ele até teve o momento dele. 2015, 2016, ali 2015 e 2017, tá? Esse espaço ali de 2, 3 anos, o Neymar teve o seu momento, mas ele não conseguiu sustentar isso. E a ida dele para o PSG já é um negócio péssimo, agora olhando. Na época, poderiam ter algumas pessoas que tinham argumentos para defendê-lo, mas as notícias que saíram foi que logo depois
de 2 meses no PSG, ele já se arrependeu de ter deixado o Barcelona. E foi viver naquela situação, e eu acho que ele deixou de ser um herói para virar um anti-herói quando ele foi pro PSG. E agora a ida dele pro Al Hilal confirma ainda mais que ele deixou de ser um anti-herói e virou um vilão do futebol brasileiro. Porque as pessoas que olhavam pro Neymar com admiração e enxergavam nele ainda uma possível esperança de algo, seja uma Copa do Mundo, uma seleção brasileira mais próxima, um futebol brasileiro que ainda existia, eu acho que boa parte perdeu isso. Porque se a comparação, por exemplo, era com o Ronaldinho Gaúcho, aos 31 anos de idade, o Ronaldinho estava no Flamengo, não estava atuando no nível tão alto, depois foi pro Galo e ganhou a Libertadores, sendo eleito o Rei da América. Então, assim, são comparações que vão doer em algumas pessoas. Acho que o Neymar ele sepultou boa parte da carreira dele indo pro PSG e agora indo pro Al Hilal. E só para finalizar aqui, eu tenho uma informação muito importante, tá? O jornalista Miguel Delaney, do jornal The Independent, se eu não me engano, do Reino Unido, ele reportou hoje que o Neymar tentou fechar com todos os grandes clubes europeus. Todos. Isso inclui Manchester United, Chelsea, Manchester City, Bayern de Munique, Barcelona, etc, etc, etc. Só que todos os clubes não quiseram fechar com o Neymar por conta do alto custo do Neymar. E aí bate numa outra tecla. O Neymar nunca está saudável. O Neymar recebeu um salário de 40 milhões de euros no PSG por temporada e a média dele de jogos, nesses 6 anos, são de 28 jogos por temporada. Ele passou da casa dos 30 jogos em uma temporada, que foi naquele de 2020, pandemia, que os jogos foram totalmente descaracterizados. Então, assim, pergunta que eu deixo para vocês responderem. Até que ponto vale contar com o Neymar? Porque eu acho que hoje, infelizmente, é difícil de falar essa frase, mas hoje o Neymar para a Europa, não por nível técnico, mas por conta de escolhas na carreira dele, não tem mais espaço. Não, perfeito. Antes de eu falar, eu queria falar um pouco. Não separei nada especial e tudo mais. Deixo claro aqui que eu nunca fui um fanboy de Neymar e tudo mais. Sempre fiz duras críticas a ele. Claro que eu gosto do jogador no seu auge, principalmente. Como o Arthur bem disse, encantou todo mundo com seu futebol. É um craque, é diferenciado, isso é inegável. Mas, cara, tomou as piores decisões possíveis na carreira dele, depois na sua ida para a Europa. Foi para o Barcelona, dividiu o protagonismo ali com Messi, Suárez, outros jogadores, como o Vini disse mais cedo até no grupo aqui na resenha. Dividiu o protagonismo também com o pessoal ali do meio campo, Xavi, Iniesta, outros gênios. E acabou conquistando a Champions League. No Santos já tinha conquistado 2 títulos importantíssimos, a Copa do Brasil e a Libertadores, sendo protagonista também, dividindo até um pouco do protagonismo ali com o Paulo Henrique Ganso, mas sempre sendo o destaque da equipe. E cara, depois disso aí da saída do Barcelona, virou completamente a carreira do cara, sabe? Se transformou... Cara, vou ser sincero aqui, na minha opinião, pode ser forte e dura, você vai concordar. Virou um jogador água de salsicha, na minha opinião, no Paris Saint-Germain. Não foi aquele cara... Cara, não encantou mais ninguém, virou um jogador comum, bom jogador. Aquele cara que é um craque, a gente sabe, esse cara pode decidir uma partida, muito bom jogador, mas não foi mais aquele cara que a gente achava, esse cara aqui vai ser um gênio do futebol. É o, discípulo de Pelé. Depois de Messi e Cristiano Ronaldo, vai ser Neymar. No PSG ele não foi isso. Ele foi um cara, o Neymar tá ali no PSG, galera. Vamos ver o Neymar jogar. Vamos torcer por ele, vamos torcer pro PSG ganhar a Champions. Não conseguiu. Beleza, bateu na trave na final da Champions aí na pandemia. Mas sempre preferiu ser um cara off futebol. Sempre preferiu ser uma estrela do que um atleta. Sempre preferiu ser um digital influencer do que um atleta. Preferiu festa do que treinamento. Isso aí todo mundo sabe. Tem gente que defende, não é bem assim, o cara tem que curtir a vida. Também acho. O jogador tem que ter vida pessoal. Mas o cara, pra ser um atleta, não pode ser desse jeito que o Neymar. Você vê a carreira de Messi e Cristiano Ronaldo, já que pra botar na balança, se ele seria o novo Messi e Cristiano Ronaldo ali, superá-los ou até se igualar a eles, cara, você nunca vê o Messi envolvido na polêmica e fofoca, página de fofoca, irmão. O máximo que a gente viu foi aquele problema da Receita Federal da Espanha e tudo mais, que nem foi ele diretamente, foi algo com o pai dele, que geriu o dinheiro dele. Mas tu não vê o Messi envolvido em polêmica. Messi estava machucado, mas estava dançando no axé do carnaval. Descendo até o chão de botinha. Pelo amor de Deus, a carreira do Neymar sempre foi essa. Sempre foi estar nas páginas da Choquei, da Gossip do Dia, não sei aonde, do que nas principais páginas de futebol. Ele decidiu isso para a carreira dele. Ele levou esse lado pra ele, sabe? A culpa então é dele.
Tudo bem que tem o pai dele gerindo a carreira dele por trás, tudo mais. Muita gente culpa também o pai do Neymar por isso, mas eu acho que não pode ser a culpa 100%. Eu acho que a maior parte da culpa é do Neymar. Aí, antes de passar pro Vini aqui, eu vou trazer informação também. Essa foi a minha opinião. Pra mim foi um fracasso, sim, como diz aí. Neymar é um fracasso no futebol? Pra mim, sim, é um fracasso no futebol, pelo que ele poderia ter chegado com o seu nível de futebol, com a bola que ele tem pra jogar, que todo mundo sabe que ele é um craque de futebol. Por isso, pra mim, ele é um fracasso no futebol, sabe? Eu vou trazer aqui alguns dados, ó. As regalias de Neymar na Arábia Saudita em contrato. Vai ganhar um avião particular, 80 mil euros por vitória, 500 mil euros por cada história ou post para promover a Liga Saudita no seu Instagram, um hotel com funcionários à disposição 24 horas por dia para jogador e sua família, via Fute Mercato, uma fonte internacional. Então aqui Neymar é uma grande estrela da Arábia Saudita, a grande estrela do futebol, vai ganhar todas essas regalias, e aí eu quero ver onde isso vai chegar. Quer jogar a próxima Copa do Mundo no futebol árabe? Vai ter nível para ele jogar, ser o camisa dessa seleção para a próxima Copa? Pênalti pro Vasco, só isso que eu quero falar. Ai, meu Deus. Não, beleza. Para mim, irmão, parava de convocar o Neymar depois de ceder para a Arábia Saudita. Eu nem não convoca mais Neymar, irmão. Não convoca, vai jogar numa liga fraca. Para mim é uma liga fraca. É até melhor que a MLS, tá? A Liga Saudita para mim ainda é superior à MLS, onde o Messi tá, que lá é discrepância absurda, o Messi fica andando em campo e ninguém marca ele. Mas, cara, pra mim, o Neymar acabou. Pode ser que uma hora ele volte pra Europa, nunca se sabe. Ele falou que quer voltar, aparentemente. Ainda não deu nenhuma entrevista depois disso. Deve aparecer daqui a algum tempo, deve dar alguma exclusiva aí pra algum lugar. Deve sair, com certeza. Sabia? Cara, eu não acho difícil não. Não acho difícil não. Eu acho que ele vai gosta falar disso. Assim, mais ele na apresentação. Disso. Será? Pô, será? Não, ele vai. Daqui a pouco ele aparece. Vai falar com alguns dos comentaristas, jornalistas que são amigos dele. Tipo a Isabela Palhares. Se sentir confortável para poder falar o que quiser, e que não quiser vir à tona, corta e acabou. E aí, daqui a pouco, talvez ele volte ao futebol brasileiro. Aqui, com certeza, se ele estiver bem fisicamente, ele vai destoar completamente. Mas, enfim, fim de carreira tenebroso do Neymar Júnior e lamentável, na minha opinião. Com 30 anos, a gente já diz fim de carreira, para você ver o nível que... É complicado demais, cara, demais mesmo, até porque, assim, se a gente pega o recorte do começo da carreira do Neymar, até a ida pro Barcelona, a gente vê que a carreira dele era bem gerida. Ele sempre foi muito assediado desde... Pô, cara, o cara tem contato com a Nike desde 12 anos de idade, entendeu? Ele viajou para visitar o Santiago Bernabéu com 13, 14 anos de idade, foi convidado pelo próprio Real Madrid, tal. Sempre foi assediado, pênalti Vasco para bater agora, e Veguete guardou 1-0 Vascão. Enfim, ele sempre foi assediado pelo Real Madrid e no final optou por escolher o Barcelona, optou por ficar muito mais tempo do que era esperado. Por exemplo, hoje, Endrick, Vitor Roque já vão sair aí com seus 18 anos de idade. Tem outros jogadores que saíram, né? Fecharam o contrato antes de completar a maioridade e saíram, assim como o Felipe Coutinho, por exemplo, já estava negociado com a Inter de Milão desde a base. E o Neymar não. O Neymar se manteve aqui no Brasil. 2009, 2010, 2011, 2012, saiu só do Brasil em 2013. E foi pro Barcelona, escolha dele, opção dele, porque queria jogar ao lado de seu ídolo, Lionel Messi. Então, ele foi um cara que soube recusou o Real Madrid, né? Recusou o Real Madrid. Então, ele foi um cara que, cara, no começo de carreira, tomou as melhores decisões possíveis. E a partir do momento que ele sai do Barcelona, a carreira dele só desanda. Só desanda porque parece que a cobrança não é a mesma, por mais que o PSG tenha uma torcida muito influente na França e tal, mas parece que não tem a mesma motivação que tinha antes e tal. Saiu do Barcelona para ir pro PSG, para ser o protagonista, só que a partir do momento que ele sai da sombra do Messi, parece que ele não tem mais aquela ambição de se tornar cada vez melhor. É isso que aparenta. Entende? Eu entendo a frustração dele, tipo, do 6-1 lá contra o PSG, ele foi o cara que decidiu o jogo e a capa dos jornais foram o Messi como torcida, só que aí tem muito mais idolatria envolvida do que até mesmo as próprias atuações de ambos, né? Então, eu acho que se ele voltasse, se ele tivesse uma máquina do tempo, pudesse voltar atrás, talvez ele continuasse no Barcelona, né? Tal.
E é aquilo, ele inflacionou o mercado depois da ida dele pro PSG, e é muito por isso que ele não consegue outro time para jogar. Foi oferecido a muitos times, só que por ser um jogador que é uma incógnita, é muito difícil pagar um salário tão absurdo que vem recebendo o Neymar no PSG. Eu acho que PSG, Manchester City, poucos clubes têm bala na agulha para manter esse salário do PSG. E o PSG, o Manchester City, por exemplo, é um clube que tem esse dinheiro, só que tem o técnico que é o Guardiola, que não abre mão dos seus jogadores, tem a sua característica, entende que o Neymar não é complacente com a sua característica, então abriu mão, assim como o Chelsea, Manchester United e todos os outros times que apareceram também, né, que o Neymar se ofereceu para jogar. Ele acaba indo pro Al Hilal, na minha opinião, desperdício total da carreira dele, e não tem outra opção a não ser por dinheiro, por mais que tenha outros comentaristas falando que não foi esse motivo, eu acho que nada tira da minha cabeça que foi esse motivo. O cara vai receber 1,7 bilhões em 2 anos. O cara vai ganhar 1,7 bilhões de reais em 2 anos de contrato, entendeu? Ele teve diversos comentários e tal. Cara, comentários de todo tipo, ele não tá indo por dinheiro, ele tá indo pra família, por conta da família, pra manter bem a família. Pô, pelo amor de Deus, cara, eu ia fazer um comentário aqui, mas eu não vou nem fazer. Mas, tipo, não é por família, não é por plano de gestão de carreira, nada do tipo, é literalmente por dinheiro, entendeu? O Neymar, se ele quiser, ele se aposenta quando acabar e ele vai ter dinheiro pros netos dos netos, tá ligado? Mas pra mim é um desperdício o Neymar ter ido pra desperdício total, porque não vai competir mais em alto nível. Beleza que o Nasser é um time que vem se fortalecendo, Al Ahly é um time que vem se fortalecendo, Al Ittihad, alguns times vêm se fortalecendo, só que o time não é composto de 5 times apenas, são 18, se eu não me engano. O Mundial de Clubes vai ficar chato, hein? Exato. Então é complicado demais, tá ligado? Eu não sou tão extremo ao ponto de falar que ele não deve ser convocado para a seleção brasileira. Eu acho que tem que ver como ele vai jogar. Só que isso é um fator que pesa muito, tá? Por mais que eu seja contra, é um fator que pesa muito. Até porque o Pedro teve proposta para ir pro Al Hilal, receber por 7 milhões de reais por mês, coisa que tipo, é mais do que o dobro do salário que ele recebe hoje em dia no Flamengo. E o Pedro, jogador que joga no Flamengo, ou seja, não tá na Europa ainda, não tá em um gigante clube do mundo, né? Não tá no Real Madrid, não tá no time do Milan da vida, não tá nesses times. E mesmo assim ele optou por ficar no Brasil, porque entende que no Brasil ele é melhor visto para a seleção brasileira do que na Liga Saudita. Então, se o Pedro, que tem seus 26 anos aí de idade, tem esse pensamento, o Neymar, que no começo do ano vinha sido especulado que ele estava junto ao Luiz Henrique moldando sua carreira para ser o melhor do mundo nesse ano, uma decisão dessa é totalmente contraditória, verdade. E é decepcionante para mim, e não só para mim, mas acredito que para nós três. Sim. Eu falei até, né, que a gente hoje não teria tanta discussão, até porque nós três concordamos em relação que é desperdício ele ter ido para lá, mas fica aí a tristeza por conta de péssimas decisões na gestão de carreira do